E olhando aqui na minha cola aqui, eu vi que você já desenvolveu mais de 7.000 executivos, aliás, 7.000 alunos sendo mais de 1.000 executivos, e eu imagino que não deve ter poucas boas histórias aí sobre alunos, sobre pessoas que talvez eram alguns improváveis. Tem alguma história que te vem à mente, que você lembra, de algum que passou pela sua mão e hoje atingiram carreiras de sucesso? Olha, tem vários, e aí eu brinco, né, que aluno sentou na cadeira é aluno, né? Sim. Então, assim, eu já dei aula para graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado, mas assim, então você tem casos, por exemplo, na fase que eu dei aula no interior, daquele aluno que às vezes vinha de outro estado, vinha de Minas Gerais para o estado de São Paulo, e aí ele acordava de madrugada para trabalhar no sítio, trabalhava na roça o dia inteiro, vinha para a faculdade com sono, mas querendo construir alguma coisa. Aí na fase que eu trabalhei em São Paulo capital, você tem aquele aluno da periferia, que às vezes ele tem lá dificuldades de aprendizagem, né? Você tem também aqueles executivos, né? Presidentes de empresa, que você tem dúvida se você mais aprende ou ensina, né? Sim. Mas o fato é que assim, em todos os estratos você pode aprender alguma coisa com algum aluno. Legal. E teve um caso em específico que uma aluna em São Paulo, ela falou assim, olha, um dia o senhor vai receber um e-mail meu dizendo que eu cheguei lá, né? Eu quero seguir uma carreira internacional. E veio de escola pública, não tinha feito cursos de idioma, né? Já, portanto, também já na faculdade, mais adulta. E aí você, como professor, se motiva, né? Você fala, claro, mas aí você olha a situação e mesmo sabendo, né, do meu próprio caso, que vim de família humilde, a educação me deu uma série de possibilidades, né? Você olha e fala, acho que não vai chegar. Mas você tem o papel, a obrigação de incentivar, né? E passam mais ou menos uns 10 anos, eu já estou em outra faculdade, já estou como diretor, e aí eu recebo um e-mail todo em inglês, e aí eu pego e não me dou o trabalho de ler, imaginando que é um spam, jogo na lixeira, e passa uns 2, 3 minutos, cai um e-mail dessa moça, em português, e ela fala, professor, você lembra de mim? Eu sou fulano de tal, você deu aula para mim há 10 anos atrás. Eu estou aqui em Londres, trabalhando, acho que não me lembro se era para Hasbro ou para Mattel, que são empresas que fazem o banco imobiliário, a Barbie, né? E eu estou trabalhando na área de recursos humanos. E a minha gestora de RH mandou uma carta agora para você, um e-mail, pedindo uma carta de recomendação. Então eu queria te falar que eu cheguei lá, né? E aí eu voltei correndo para a lixeira, resgatei o e-mail, escrevi a carta para ela. Então, assim, Legal. esse foi um caso que foi muito legal. E, assim, muitos casos de alunos bolsistas em escolas de elite que no começo eles eram até, de certa forma, humilhados, não sei se essa palavra não é um tanto quanto pesada, mas, assim, eles eram desprezados pelos colegas, mas com muita perseverança eles também enfrentaram uma série de barreiras e falaram, eu vou chegar lá, e hoje eles estão não só trabalhando em grandes corporações, mas assim, à medida em que eles foram se destacando nas notas, os colegas também passaram a respeitá-los mais. O que mostra que assim, não é a escola que faz a gente, né? É a gente que faz uma boa escola. Nós é que temos que ser o gestor das nossas carreiras, Muito né? legal. Eu acredito que deve ser muito gratificante, né? Você ver o resultado do seu trabalho e depois receber um e-mail desse. Acho que deve ter outras histórias. Inclusive, se você lembrar de mais alguma aí, pode É, falar que te- acho que vai ser bem legal aqui pra gente. teve um curso, a gente tem lá na LMSC uma graduação corporativa e ela é um modelo híbrido. Então, algumas aulas são presenciais, outras são live classes, né? São aulas ao vivo. E aí teve uma que a gente começou uma turma e na primeira aula um determinado aluno não apareceu no primeiro dia, né? E aí no segundo dia ele apareceu. E era um curso que a gente estava fazendo para alunos do Brasil inteiro. Então ele sai lá do Nordeste e ele vem para São Paulo e aí ele fala, professor, eu faltei ontem porque minha esposa está com câncer e eu ia desistir do curso. Mas ela falou, não,
Era um tecnológico, né? Um curso de 2 anos. Você vai para São Paulo, você vai a São Paulo, você vai estudar e eu vou me tratar e daqui 2 anos eu tô curada e você tá formado, né? E aí foi muito legal, porque no dia da formatura ele veio e falou: professor, lembra daquela história assim, assim? Bom, passaram-se 2 anos, eu estou formado, estou sendo transferido para outra unidade da companhia, porque eu fui promovido e a minha esposa está curada do câncer. Então, assim, tem casos muito legais, Muito sabe? Assim, legal. de alunos que chegam e falam assim: professor, muito obrigado por não ter desistido de mim, né? Então, assim, acho que o professor, ele hoje, ele tem que ser um grande impulsionador de carreiras, né? Ajudar as pessoas a enxergarem o potencial que elas trazem dentro de si mesmas, né? Legal, muito bom, muito bom. Eu gostaria de tocar, aproveitar que a gente está nas histórias e também queria encaixar um gancho aqui para a gente poder falar sobre aquela história daquela aluna que só com um projeto que ela fez, ela conseguiu pagar um treinamento. Ah, perfeito, Tá? Eu perfeito. acho que, então é legal a gente Esse caso aproveitar é bem interessante. e é legal porque talvez a gente possa encaixar uma pergunta sobre a dificuldade que tem, que o RH tem para poder aprovar com o financeiro tal, e mostrar que. É. Esse ponto é bem importante, Leandro, que você está trazendo, porque assim, toda vez que eu vou dar aula em cursos de MBA e de RH, eu dou aula das matérias que são mais legais, né? Que os alunos mais gostam, que é matemática, matemática financeira e estatística. Né? Brincadeiras à parte, é porque geralmente o Eu pessoal não gosto não muito. gostam muito de cálculo, né? Sim. Mas, assim, à medida que a gente vai discutindo, e aí eu falo para eles, né? Obviamente, quando você quer chegar a ser um presidente de empresa, você tem que, você tem que ter uma visão generalista, né? Então, você não pode... eu sou especialista em recursos humanos, ou finanças, ou marketing, mas eu tenho... Ou operações, ou logística. Mas eu tenho que conhecer outras áreas, né? Então, assim, o que acontece? Uma pergunta que é muito recorrente, assim, eu tenho um embate, eu de recursos humanos, e eu tenho um embate com o financeiro, que é justamente como é que eu faço para provar que investir em pessoas dá resultado, né? Por quê? E aí eu até não tiro muito a razão, tá, do pessoal do financeiro, porque muitas vezes as métricas de treinamento são horas totais de treinamento e número de pessoas que foram treinadas, né? Quando você olha para a estratégia da empresa, isso é muito pouco. Porque, na verdade, assim, onde é que dá problema? Não é no planejamento estratégico. O problema acontece na execução. E a execução passa por pessoas. Pessoas que estão motivadas, pessoas que estão qualificadas, pessoas que estão entendendo o papel delas na organização e pessoas que, sobretudo, entenderam qual é a estratégia, para onde a empresa quer ir e como ela pode contribuir com isso. Tá certo? Então, assim, quando você tem cursos e treinamentos que saem dessas métricas básicas, que são construídos a partir da estratégia do negócio, os próprios colaboradores começam a entender que eles fazem parte de um todo maior, né? Então ele deixa de olhar para aquele silo, para aquele departamento, ele começa a olhar para a organização como um todo. E o caso dessa aluna foi isso. Ela fez com a gente a disciplina de negociação, mas dentro do contexto que ela trabalhava, do segmento que ela trabalhava, e ela falou: poxa, tem um cliente grande que ele tem 2 contratos insolventes. E ela tinha a autonomia do gestor dela, a partir da iniciativa dela, ela teve essa autonomia para ir lá negociar. E aí, pasme que ela conseguiu negociar 2 contratos que a empresa não ia receber, e com a recuperação desse valor, ela pagou o curso dela e da turma dela como um todo. Eram 50 alunos, né? Então, é o que eu falo. Educação com significado, entendendo o negócio do cliente, aí a gente deixa o financeiro sem resposta, porque ele vê, né? Ah, mas esse curso deu resultado? Deu. Recuperou 2 contratos e se pagou por tabela, né? Muito bom, muito bom. Muito boa história.